Shalom a todos! Esta semana estamos entrando em um tempo profético de extrema importância. Hoje nós vamos mergulhar no significado de duas moedim, que são encontros marcados com o Eterno ou uma santa convocação do Eterno para com seu povo. E essas moedim são Pêssar, que é a Páscoa, e Hag Hamatzot, que é a festa dos pães ázimos, ou pães sem fermentos, que estão conectadas. Pois as festas elas são o coração da nossa caminhada com o Eterno, pois cada uma delas trazem um significado muito importante, não só no contexto literal, mas também no contexto profético. Literalmente, Pêssar significa pular por cima ou passar por cima. É a lembrança da noite em que o anjo da morte ele passou sobre o Egito, mas poupou as casas marcadas com o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, onde os israelitas eles comiam o cordeiro assado no fogo com o hamatzot, o pão asmo, ou pão sem fermento, e ervas amargas, Então, naquela noite morreram todos os primogênitos do Egito, e no arraial do povo de Israel não morreu ninguém, exatamente porque seguiram as orientações do Eterno em relação ao cordeiro e do sangue na verga das portas. Em Hamatzot, passamos 7 dias comendo pão sem fermento, e isso representa a pressa da saída e a pureza, ou seja, o povo ele teve que fazer ali os pães de forma apressadamente e não deu tempo o pão levedar. Então isso mostra exatamente a pressa da saída daquela condição que o povo vivia sendo escravizado no Misrai, ou seja, no Egito. No sentido literal, Pêssar ele celebra a libertação física de Israel da escravidão egípcia. Para o judeu Netzarim, isso não é apenas história, é um memorial perpétuo. Ao comermos o matzah, o pão sem fermento, nós recordamos que a libertação ela exige prontidão e que não há espaço para o fermento, ou seja, os dogmas dos sistemas religiosos em nossa saída para o deserto rumo à terra prometida. O cordeiro ele era um apontamento para Yeshua. Quando Yeshua diz lá em Yohanan, em João, capítulo 8, versículo 56, Avraham viu o meu dia e se alegrou, ele não estava querendo dizer que era pré-existente e que de fato conheceu pessoalmente Avraham, mas que ele, como plano de redenção do Eterno, ele já existia antes do mundo existir. E no momento que Avraham ele foi imolar Isaac, apareceu um cordeiro ali enganchado pelo chifre no mato. E foi nessa hora que Avraham viu a redenção do povo de Israel na pessoa de Isaac e se alegrou. E Yeshua morre exatamente no momento do sacrifício de Pêssar. Enquanto os cordeiros eles estavam sendo imolados no templo, Yeshua ele estava morrendo na estaca de execução. O sangue, assim como o sangue nos umbrais, livrou o povo de Israel da morte física lá no Misrai, lá no Egito. O sangue que representa a vida justa de Yeshua livra também da morte espiritual causada pelo afastamento da Torá. Antes do Pêssar, nós fazemos remoção do Hametz, que é o fermento, das nossas casas de forma minuciosa, limpando e lavando tudo para que não haja nenhum resquício do fermento nas nossas casas. O fermento na Escritura, ele simboliza os dogmas de homens, o pecado e o orgulho. Tudo isso nos leva a meditarmos na Torá limpa que Yeshua viveu e ensinou, pois o Pêssar aponta para a nossa redenção. Fomos libertos do pecado para servirmos à justiça. Yeshua não aboliu a festa, pelo contrário, ele a tornou plena. Ele é a nossa matzah, ou seja, o pão puro, sem o fermento, sem os dogmas. Ao celebrarmos Hamatzot, estamos declarando que através do testemunho que Yeshua nos deixou, estamos limpando nossas vidas de toda hipocrisia e doutrinas contrárias à Torá. Por isso seguimos o exemplo do Mashiach Yeshua, pois celebrar Pêssar é renovar a nossa aliança com o Eterno, lembrando de onde Ele nos tirou e para onde estamos sendo guiados por Yeshua. Entendendo isso,
nós percebemos que nos abster do fermento por uma semana não é um fardo, é um privilégio. É o momento de retirarmos o hametz, ou seja, o fermento, não só da nossa despensa, mas do nosso caráter. Portanto, prepare o seu coração e a sua casa, que este Pêssar seja marcado por um entusiasmo contagiante. Não celebre por costume ou legalismo, mas com a alegria de quem foi resgatado da escuridão do pecado. Vamos celebrar ao Eterno com danças, com louvores e com a certeza de que o nosso Libertador vive. Desejo a todos um Hag Pêssar Samer e Hamatzot, uma feliz festa de Pêssar e de pães sem fermentos, de pães asmos, e que o testemunho de Yeshua, o nosso Pêssar, brilhe em cada lar. E até a próxima!